Aí a gente vai iniciar essa aula com a nossa modelo Ariane, uma garota linda que a gente já fez as mechas dela um tempo atrás. Inclusive a gente fez somente com coloração. Na época a gente fez um tom mais próximo de mel. Tem uns 2 anos, mais ou menos isso, né? Pronto, tem uns 2 anos. Na época a gente fez uma combinação para criar um mel. Só que o cabelo dela é fininho e é um castanho claro. O que acontece? Ele já desbotou, oxidou bem, já puxou mais para uma douradinha. Sim, a cor desbota, como toda cor desbota. Até o cabelo natural, se tiver uma exposição solar, mesmo que ele não tenha coloração nenhuma, ele vai desbotar e vai abrir meio tom, pelo menos, dependendo do cabelo. Daí, durante esses 2 anos, ele desbotou um pouco e já puxa mais para um douradinho. E a iluminação que a gente vai fazer hoje é mais puxada para um doce de leite, tá? Ela gosta dele de uma iluminação mais clara. Mas se você quiser uma coloração escondida, aí você volta na aula teórica, que eu deixei disponível, rever as minhas sugestões de produto e com o tempo você vai criar suas combinações de cores e vai aprender a controlar direitinho, dependendo do que a cliente quer, tá? Hoje a gente não vai se preocupar muito com controle de cor. O que eu quero mostrar pra você é que é possível fazer um trabalho muito bacana sem usar nada de descolorante, certo? O dela a gente vai fazer um doce de leite e já faz um dourado. Então eu vou usar a super clareadora pura para render o máximo de clareamento dela, tá? Sem combinação com 873, sem usar o X de 30. A gente vai usar o X de 12% mesmo, de 40 volumes para clarear um pouquinho mais, viu? Não tem frescura não. Ó, tô usando OSP pura, purinha, com o X de 40 volumes. Lembrando que a OSP é uma coloração super clareadora, tá? Ela tem mais potência de clareamento do que uma coloração comum. Um 1089, por exemplo, um 9.1 tem menos poder de clarear. Ela tem uma carga de amônia mais alta. Ó, OSP. OSP da Alpha Park, certo? A proporção dela é 1:2, então ela tem um rendimento muito bom. E a gente vai usar somente ela do começo ao final do procedimento, certo? Usem sempre balança de precisão para você ter uma cor sempre exata e não ter desperdício de produto. Porque 12 gramas de produto, então eu vou colocar 24 de loção, gerando um total de massa de 36 gramas, porque ela é de precisão, não é de alta precisão, né? Não tem problema. Vou começar, vocês vão ver que a aplicação ela é simples. A morena iluminada você faz sempre em zigue-zague para trazer mais naturalidade. Se fosse uma loira, ó, eu faria da seguinte forma: se eu fosse fazer um design de mechas para a loira, eu pegaria ela mais retinha para aproximar o máximo da raiz e faria todo este contorno, toda retinha. Mas como é para iluminação e tem que ter um fundo natural, então você faz em zigue-zague. Fiz o zigue-zague. Eu gosto de fazer fatias mais larguinhas, porque fica sofisticado, porque simplesmente iriçar, sabe? Eu acho que dá um design bonito, sofisticado pra mecha. Então faço as mechinhas mais larguinhas, ó, as fatias. Eu vou fazer o iriçado daqui pra cima, em alguns pontos só em cima, porque ela tem um cabelo fininho, isso aqui é o cabelo do dia a dia de salão. Aí você diz, mas é um cabelo liso, no dia a dia a gente tem cacheado, tem crespo. Sim, tem cabelo com texturas. Mas no dia a dia de salão você também tem cabelo com pouca densidade e você tem que dar seus pulos e fazer essa mecha aparecer na ponta. Isso aqui é um cabelo real mesmo. O cabelo dela não tem tanta densidade, conforme ele cresce ele vai afinando mais. Olha o volume que ela tem aqui e olha o volume que ela tem aqui. Percebe? Então, no final, depois de montar as mechas, eu preciso pegar pontas de luz na ponta desse cabelo, porque senão não vai aparecer mecha na ponta, certo? Então eu iriço só do meio para o final. Se eu iriçar da ponta, ó, não vou ter nada de mechas. Não aparece quase nada, certo? Então, o cabelo que tem pouco volume, irice menos. E a gente vem aqui na aplicação. Gosto de usar esta plaquete dentada, chamo de plaquete dentada, porque ela, quando eu não tenho ninguém para me ajudar, eu consigo fazer ela tranquilamente sozinha. Consigo montar essa mecha tranquilamente sozinha. Você pode colocar aqui, se não tiver ninguém para te ajudar, e segue na aplicação, tá? Lembrando que eu estou usando a OSP da Alpha Park pura, com a X de 12%. Ela tem ainda um restinho de mechas nas pontas, então nesse primeiro momento que eu estou desenhando a mecha, eu não vou deixar esse cabelo uma ponta muito preenchida da coloração, porque ele pode sofrer um pouquinho mais, mesmo sendo só coloração. Na segunda etapa, quando eu vou fazer a reposição, aí eu coloco um pouquinho mais de coloração na ponta, eu saturo um pouco mais a ponta. Certo? Zigue-zague. Eu peguei um modelo com
não muito longo de cabelo, já pra ficar uma aula prática e direto ao ponto, pra ficar uma aula muito maçante, tá? Que eu já sei que se ficar uma aula longa, você não vai assistir até o final, então você vai botar aí no modo 2.0, ligada, e não vai tirar muito proveito, né? Tenta assistir no 1, acho que vai só um tiquinho mais. Ou, no máximo, no 1,25, 1.25 aí a velocidade, viu? Se você for meio apertada do juízo, meio agoniada, não tem muita paciência, aí você acelera só um pouquinho, pra não perder a qualidade aí da sua aula, viu? Tô ligada que eu faço isso, às vezes eu fico sem paciência, quando a aula é muito longa, eu já coloco logo no 2.0. 2x, né, Ari? Tem um saco pra gente falar devagar demais não. Tem gente que fala, chega um sono. Hoje pode ser que eu fale um pouco devagar, porque eu tomei um antialérgico e estou sonolenta. Mas no geral eu não falo muito devagar não. Ó. Veja cá, vem cá, por favor. Na aplicação, eu gosto de já ir dando uma esfumada. Já vou criando um desenho, ó, subo ali um pouquinho. Eu faço meio que um freehand ali com os cabelinhos, os baby hair que ficaram fora do papel. Por que, Thaís? Porque fica um acabamento mais limpo, fica bonito. Ó, a mechinha dela, na ponta ela tem mechas antigas, então eu não saturo muito, não coloco muito produto. Aqui, nesse formato, você não precisa esfumar. Você não tem necessidade de esfumar. Eu vou esfumar porque eu gosto, porque eu acho que fica mais elegante, mais sofisticado, mais natural. Mas neste formato, desenhando dessa forma, você não precisa esfumar se você não quiser, tá? Você pula secar. Fiz fitinhas largas, ó, percebe que tem um zigue-zague aqui. Fitas largas. Onde tem mais cabelo eu iria um pouquinho mais, um pouquinho menos. O André vai colocar a mão aqui pra mim, pra segurar os fiozinhos novos, mas como eu mostrei pra você, se você não tiver assistente, você consegue fazer isso aqui sozinho, ó. Totalmente sozinha, tranquilamente. Por muito tempo eu trabalhei sozinha e eu conseguia. Essa plaquinha, essa plaquete dentada, ela é tudo. Eu comprei ela faz muito tempo no site do Reinaldo Teles. É um site exclusivo para cabeleireiros, ele vende pincéis importados, vende foil, aqueles papéis que já vem prontos para mechas. Esse aqui que eu tô usando é o papel normal mesmo, que a gente usa no fogão. Você corta ele bonitinho e dá pra fazer suas mechas. Mas você pode usar isomanta, se você gosta da isomanta, aquela plaquinha isolante, né? Que ela é ecológica, você pode usar várias vezes, é só higienizar, limpar e usar ela. Você pode usar o papel cartão, por muito tempo eu também usei o papel cartão, gosto dele também. Você compra facilmente no Mercado Livre. Papel para mechas, né? Papel cartão, ele é mais grossinho, deixa bem ventilado na lateral. Mas no dia a dia, quando você faz bastante mechas, é mais econômico, mais rentável você usar o papel alumínio, eu acho. Ou a isomanta, que aí você reutiliza a isomanta. Tem uma economia maior, né? Agora eu vou diminuir o zigue-zague, ó. Eu tiro a mechinha para se encaixar no zigue-zague aqui. Aqui nessa parte da cabeça da cliente, normalmente eu gosto de fazer ele um pouquinho mais inclinado para dar mais naturalidade ainda, tá? Ó, um zigue-zague menorzinho e ele levemente em diagonal. Que ele dá mais naturalidade. E a morena iluminada, ela gosta do cabelo ali iluminado, mas ela também gosta de naturalidade. Ela gosta daquele cabelo muito marcado. Ó, 2 fatias largas. É importante também fazer essas fatias, porque dependendo da quantidade de cabelinho novo que essa cliente tem, quando você termina de preencher, fica parecendo que você... Vou ter que fazer uma malabarista, né? Deixa eu ir mais no meio. Aí você estica a mão quando você fiz na Andréia, não precisa se abaixar. Sim, quando você não faz as fatiazinhas, pode acabar parecendo que esse cabelo foi feito uma coloração, que você jogou a coloração no cabelo da cliente todo. Fica sem design, sem ali a mechinha aparecendo em contraste. E a morena iluminada, ela precisa de luz, mas ela também precisa de sombra. Tem que ter sombra aparecendo, senão esse cabelo fica parecendo uma coloração global. Não é isso que ela quer, né? Ela quer que fique desenhado este cabelo dela. Certinho? Aplico.
descer um pouco o papel. Bota a mãozinha aqui dentro, ó. Tá vendo? Coloca 4 dedinhos aqui e segura aqui. Você apoia bem o papel. Gosto de sobrepor, ó, um pouquinho acima do papel de baixo, para proteger esse pedacinho meio de freehand que a gente fez, que aí não mancha o cabelo. Tá vendo? Mexinha na diagonal. Aqui, ó. Conforme você vai fazendo, você mesmo vai descobrindo formas de você se apoiar o papel, você vai desenvolvendo seus truques para se virar sozinho quando precisar. Zigue-zague que a gente fez. Vou tirar aqui, eu compro zigue-zague. E aí restou um triângulo. Aqui eu vou dividir só em 2 mechas. Zigue-zague bem pequenininho, tá vendo? Só pra dar uma leve irregularidade nessa mecha. E aí eu vou fazer 3 fatias. Bom, naturalmente o cabelo dela já gera uma mecha mais ralinha aqui e uma mais profunda aqui. Então eu começo iriçando um pouco mais esse lado pra equalizar, ficar mais próximo uma da outra, viu? E essa de cá eu iriço bem pouco. Pra ficar uma densidade parecida. Ó, estica a mechinha. Deixa ela bem tensionada, como se fosse as cordinhas de um violão, tá? Às vezes o profissional não consegue fazer porque deixa a mecha dançando aqui, ó. Deu balão. Como é que vai aplicar aqui? Não vai, né? Estica, ó. Estica. Bota o polegar aqui. E aí você domina a mecha. Se você inclinar a plaquete pra baixo, vai ficar mais rígida ainda. Você domina mais, ó. Aí fica facinho de você desenhar, tá? Por isso que eu gosto de usar a plaquete. A plaquete dá uma firmeza, como se você estivesse fazendo uma aplicação de uma mesinha. Sem a plaquete eu deixo só para acabamento. Você pode encostar aqui na cabeça da cliente se preferir, segurar aqui. E some. Legal de você fazer essas mechas nesse formato, que além de você entregar um resultado muito legal para sua cliente, muito sofisticado, a cor fica mais luminosa, a cor fica mais vibrante do que feito com descolorante. E é bem interessante porque é um cabelo de baixa manutenção, ela fica muito feliz, porque ela vai retocar quando ela quiser e esse cabelo vai ficar dividido, entendeu? Ela fez há 2 anos as mechas dela, e mesmo assim tá bonita ainda, cresceu e tem uma iluminação ali nas pontas, ainda tá bonita. E o cuidado que ela tem em casa não é aquele cronograma pesado que ela precisa fazer, lógico, então ela vai cuidar mais do que se esse cabelo fosse natural, sem nenhuma química. Mas ela não precisa ir ao salão com muita frequência. Pra mim, eu acho muito bom, as clientes gostam de cabelo de baixa manutenção. Um cabelo mais econômico e mais prático pro dia a dia delas. O que eu quero é que ela volte com o cabelo tratado. Eu não vou ficar empurrando serviços desnecessários na cliente. Se ela quiser vir fazer um acompanhamento, melhor ainda. Que ela vai ter sempre esse cabelo mais bonito, mais brilhoso, mais saudável. Mas, no geral, se ela quiser, com a sua indicação de produtos, vir só esporadicamente fazer um tratamento profundo e voltar só para manutenção, perfeito também, tá? Então a mechinha final da parte de trás, vou fazer umas fitinhas. E essa mecha aqui, ó, eu iriço um pouco mais, eu quero muita naturalidade. Eu quero que só uns risquinhos aqui em cima, sabe? Casando bem com as mechas embaixo. Ó. Domina a mecha aqui, ó. Funciona. E aqui eu vou aplicar não tão lá perto da raiz, que é pra ficar como se fossem uns risquinhos mesmo. Gerando uma conexão bonita, sem ficar emenda, tá? Essa parte aqui do topo da cabeça do cliente, essa parte aqui eu chamo de efeito cortina. Essa parte da lateral e essa parte do topo é o que vai encaixar a mecha da cabeça toda. Então tem que ter muita beleza nisso aqui.
Senão isso aqui fica muito marcado, vai ficar visível, vai ficar muito solto, certo? Então, quanto mais natural é essa mecha de cortina, melhor, tá? Não ficar sabe aquelas barras aqui no topo, não fica feio? Às vezes o cabelo fica todo bonito, mas aqui em cima ficou estranho. É por isso. Você tem que desenhar a mecha da sua cliente, imaginando como esse cabelo vai se projetar no final, tá? Se fosse uma loira, eu faria esse contorno bem... quase que na vertical aqui, ó. Encaixando bem no rosto dela. Mas como morena iluminada é sempre um tom mais quente, ou um cabelo mais... você quer mais naturalidade, não fica legal fazer um contorno muito marcado. Você pode deixar o contorno marcado, porém não muito. Tem que ter sombra e tem que ter luz. Assim, dela aqui, para trazer um pouco de sombra no contorno. Aqui as duas fitinhas. Bom, essa parte que é mais ralinha, eu separo. E isso só essa parte primeiro. Depois eu junto ela e dou só uma limpadinha. Tem menos cabelo normal, a maioria das mulheres tem bem menos cabelo no contorno. Então você pode inclinar aqui e voltar para o rosto da cliente, facilitar a aplicação, dá mais naturalidade também. Até a posição como você desenha essa mecha vai interferir no resultado final, tá? Lembra que eu falei no começo das mechas dela que ela tem pouquíssimo volume nas pontas? Então quando você pega uma cliente que ela tem muito volume, não é o caso dela, ela não tem muito volume na raiz, mas às vezes você pega uma cliente que tem muito volume na raiz porque ela teve uma queda de cabelo, caiu muito e a ponta tá muito ralinha. Então você vem aqui por dentro, ó, separa uma parte para um lado, vem cá, peraí, separa para um lado, para o outro, metade para um lado, metade para o outro. E você faz pontos de luz nessas pontas, para preencher mais essa ponta, não ficar tão apagada, tão rala. Aí o que acontece, ó? Essa camada de cima eu separo, não faço ela. Porque na hora que solta esse cabelo fica blocos muito grossos, muito grosseiros mesmo do corpo. E a camadinha de baixo também não. Eu tiro um pouquinho de cima e de baixo e uso só o meio do que eu separei. Aí eu faço uma costura aqui, ó, bem aleatória. Tira mais um pouquinho. Costurinha bem aleatória, 2, 3 fatias. E iriço bastante. Para ter profundidade na raiz e no meio. E ter um pouco mais de volume nessas pontas. E se não fizer isso, a ponta não aparece. Não parece que tem mexe na ponta, sabe? Então vem aqui, coloca a baguetezinha meio que na... quase na vertical. E aplico. Faço um desenho como se fosse um W, sabe? Bem regular. Se eu fizer assim, ainda corre o risco de ficar um bloco marcado de cor. Posiciona aqui um pouco mais pra cá. Estica a sua mão. Estica a sua mão, isso. Então eu gosto de fazer ela irregular. Tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Fiz outro zigue-zague. Vou fazer as fatias novamente. E aí, da mesma forma, separa essa mechinha e depois eu junto com ela e tiro mais um pouquinho. Você escolhe, se a cliente quer uma mecha mais solta da raiz, você não sobe tanto. Tem cliente que gosta daquele fundo bem mais escuro mesmo, aí você não sobe. E do outro lado eu vou fazer da mesma forma. Ó. Aqui eu já vou pegar essa mecha aqui meio que na horizontal, porque ela se projeta pra cá. Então eu vou seguir o caimento dela mesmo. 3 fitinhas. Isso um pouquinho mais, aqui é a mechinha de cortina, então eu não gosto de deixar muito
tá marcado. Ó, até porque se a cliente divide, tem cliente que divide bem aqui. Então se ela divide aqui, essa mecha ela tem que ter mais naturalidade, tem que ser mais eriçada, pra não ficar estranho, tá? Deixa eu buscar o papel. Espera só um pouquinho, né? Deixa eu fazer mais quando eu parar aqui, tá? Que aí Danilo vai escolher mais algum vídeo. Aplicação. Ó. Se você tá sozinho, não é desculpa pra não fazer. Por muito tempo eu fiz sozinho isso aqui. Por isso que eu providenciei a plaquete dentada. Pra facilitar a minha vida mesmo. Deixa eu pegar uma rapinha aqui. A Andrea vai preparar mais produto. Do outro lado, vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Separo um pedacinho de cima. Embaixo eu já soltei também. Vou fazer uma costura aleatória. Então, sempre que você pegar um cliente com cabelo, com muito cabelo novo, faz uns pontinhos de luz, senão quando você escovar esse cabelo ou finalizar, não vai aparecer a mecha. Tá? Costurinha aleatória. Isso. Lembrando que não posso fazer isso. Não faz isso na sua morena iluminada. Nunca. Nem quando estiver desenhando lá, tá? É sempre, ó, irregular. Sempre tem que ficar irregular esse desenho, viu? Lembrando que a gente fala marcado, mas não é marcado, não é mecha marcada. O cliente não gosta de mecha marcada, ela gosta de mecha destacada. Não marcada. Uma mecha que fica evidente, mas não marcada. Certo? Dobro. Siga para a lateral fazendo a mesma coisa que a gente fez do lado direito. Ó, do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado, estou fazendo desse. Se você acha que corre o risco de um lado ficar diferente do outro, eu memorizei bem a sequência que eu fiz. É lógico que milimetricamente igual ao outro lado vai ficar, até porque às vezes a cliente tem mais cabelo de um lado do que do outro, caiu mais cabelo de um lado do que do outro. Tem cliente que faz aquela coisinha de adolescente de passar a máquina e raspar perto da costeleta. Então você não tem que se apegar muito a isso. Você tem que fazer próximo do que está do outro lado, mas não precisa ser milimetricamente igual. Mas se você tem medo de ficar muito diferente, você pode fazer as mechas de forma simultânea na lateral. Faz uma mecha aqui, faz uma mecha lá, faz uma mecha aqui e uma mecha lá. Porque aí você vai lembrando como que você fez cada mechinha. Se foi mais alta, se foi mais baixa, tá bom? Zigue-zague na diagonal. O testezinho de mechas dela tá aqui, você pode isolar o teste de mechas. Tirando as fitinhas. A mecha do contorno, eu iriço bem pouco. Deixei um pouquinho de cabelo aqui pra gerar uma sombra. E o baby hair dela também. Ó, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Consigo um pouquinho aqui pra fazer. Agora, uma dica muito importante que eu vou te dar é: se você quer validar uma técnica nova, porque o que acontece? Tudo que é novo dá medo, né? Eu também tive medo de mudar e fazer aquela mechinha, só aquela mechinha costurada tradicional, né? Era ali umas 3, 4 horas só pra montar as mechas. Como a gente tá gravando a aula, tá um pouco mais demorado. Mas se não fosse essa gravação, em 40 minutos no máximo a gente teria montado a cabeça dela toda. Se fosse aquela mechinha pra ela aparecer, eu tenho que botar muita mecha. Então aquilo ali eu perdi um tempo imenso. Mas tudo que é novo dá medo de fazer. Então eu tinha medo de arriscar. Mas e se essa cliente não gostar? E se essa cliente não se adaptar? Então quando você aprende uma técnica nova, você tem que validar essa técnica nova. Chame uma sobrinha, chame uma prima, quem quer que seja, uma amiga, e faça essa técnica na pessoa. O grande problema de muitos que não conseguem mudar o formato de trabalho e apresentar técnicas novas para os clientes é porque não tem coragem de mudar. E não tem coragem
coragem de mudar, às vezes porque não tem coragem de botar a mão no bolso e fazer um procedimento de graça. Se você preferir, cobre uma taxa da sua modelo, eu normalmente não cobro. Eu chamo uma cliente mesmo da casa, uma pessoa que já confia no meu trabalho, e presenteio ela com esse procedimento. Acho justo, se ela confiou no meu trabalho, por que não presentear ela? Eu poderia chamar pessoas nos stories e eu com certeza conseguiria modelos para fazer esse procedimento. Mas eu não vou chamar uma pessoa que eu não conheço, não sei dos cuidados com o cabelo, não sei se ela vai ser uma pessoa recorrente. Ela é uma pessoa que já confiou no meu trabalho, por que não beneficiar ela? Ou outra cliente que já confia no meu trabalho. Se você preferir, cobre uma taxa, mas dê o procedimento, faça o procedimento. É bom porque você vai treinar nessa cliente, ou nessa sua sobrinha, nessa sua amiga, e além de você treinar para você se sentir mais confiante antes de apresentar essa técnica para outras pessoas, você também pode usar esse material que você está criando como portfólio para atrair clientes, para vender o seu serviço, para clicar no botão de turbinar no Instagram, para fazer o Facebook Ads e fazer um tráfego pago e atrair um cliente muito qualificado. Agora você tem que parar de só pensar em levar vantagem, ganhar dinheiro. Para ganhar, primeiro você tem que se doar. Se você não é generoso, se você não tem coragem de dar, você não vai conseguir receber, tá? Porque as pessoas não vão confiar no seu trabalho se você não tiver um portfólio para apresentar. Quando você pega uma pessoa, treina nela primeiro, uma pessoa que confia em você. Se você não tem coragem de fazer isso, você não vai ter material para postar, divulgar e trazer clientes para uma técnica nova, entende? Então não se apega mas eu estou gastando produto. Beleza, você está gastando produto, mas você está criando o seu marketing, está criando um portfólio de apresentação e você tem que lembrar que essa cabeça, principalmente se for uma menina bonita como essa que eu chamei, ela naturalmente faz uma propaganda, porque as pessoas olham para ela e perguntam: quem fez seu cabelo? Tá tão bonito. Ó, 3 fatiazinhas e assim eu vou até o final. Quando você quer um pouco mais preenchido, você dá menos sombra de uma mechinha para outra, menos intervalo. Quando você quer um pouco mais natural, você... Encosta aqui, por favor. Se você quer um topo mais preenchido, você deixa mais próximo uma da outra. Se você quer um topo mais natural, você afasta um pouquinho mais. Eu vou afastar um pouquinho, porque eu vou fazer uma franja um pouco mais marcada. Então eu quero um pouquinho mais natural. 3 fatias. Ari, escorrega um banho na cadeira para ficar mais baixo. Pode botar o pezinho lá em cima. Mais confortável. Melhorou? Tá, perfeito. Passa uma mechinha do topo mais pra baixo, mais pra cima, pra ficar irregular, sabe? Quando ela solta e joga esse cabelo, não fica muito marcado. E como eu te falei, você fazendo dessa forma, você também faz o esfumado, se você quiser. Tá bom? A cor já vai ficar bonita, não é necessário tonalizar, só se você quiser também. Normalmente, quando eu faço as mechas com coloração, em 90% dos casos eu não tonalizo, muito raro eu tonalizar. Mas o esfumado eu sempre gosto de fazer, sempre. E o zigue-zague aqui no topo é miudinho, viu? Pequenininho, vem cá, por favor. Ó, é um zigue-zague quase que uma mechinha retinha. Três fatias. Isso. E aqui. Mais? 10. Acho que sim, vai repor também, né? Isso! Muito bem. Mãe gosta assim. Eu faço uma mecha mais solta, aí a próxima eu já faço mais próxima da raiz, viu?
Agora, a cereja do bolo, que é a franja da cliente. Se você acerta na franja da tua cliente, você acertou o cabelo todo. Então, eu vou te dar uma dica bônus aqui, ó. Como a franja dela, ela tá irregular, mas ela é longa, dá pra gente fazer um contornão marcado. Se você pega uma cliente com aquela franja que tá super em alta, aquela franja cortininha que se encaixa aqui, mais francesinha, butterfly, pelo amor de Jeová, você não faça muito preenchida não, vai virar um topete. Vai virar o chimbinho a tua cliente, fica horrível. Não faça muito marcada se ela tem aquela franja muito curta e se ela tem aquela franja infinita, que tem profissional que corta bem quadradão, ó, vindo daqui, ó, a franja. Meu Deus, fica horrível. Então você tem que calibrar a mão e fazer menos mechinhas e mais costurada, tá bom? Mas se ela tem uma franja longa, você pode sim fazer ela mais marcadinha, que fica show. A Ari tem aquela curvinha de leve aqui, eu vou tirar só o biquinho aqui, ó. Vou eriçar. A primeira mecha você faz lá bem próximo da raiz, tá bom? Pra dar um degradê bonito. Cola lá bem próximozinho da raiz. Domina a mecha, estica e aplica. Tá bom? Ó, bem próximo. A próxima eu já faço mais solta pra não ficar marcado demais. Ficar destacado, mas não marcado. Gente, às vezes eu falo marcado, mas o que eu quero dizer não é aqueles blocos quadrados não, viu? É destacado. Ó, 4 dedinhos aqui e o polegar aqui apoiando o papel. Aplica. Deixa eu tirar um pouco. Estou da ponta. Tem um furinho aqui, é normal, às vezes acontece, dia de salão é isso mesmo. É vida real, sem glamour. Dobra pra cima, fecha. A próxima mechinha, eu já faço, opa, um pouco mais solto dessa raiz, tá? Tinha resíduo. Ó, eriço mais. Tá vendo? Nem vou fazer as fatias, porque praticamente ele já é falhadinho. Eu vou tirar só os fiapinhos daqui. E ele já vai gerando as fatias naturalmente. Essa mechinha eu faço mais distante do que a outra. A outra eu fiz lá mais próxima. Essa aqui eu faço um pouco mais distante. E a outra mais distante ainda, porque cria um contorno embutido. Quando ela faz um babyliss fica lindo, quando tá liso fica lindo, e quando tá natural não fica aquela coisa quadrada, viu? Aquelas franjas quadradas, né? Fica estranho. E a cliente quer um negócio sofisticado, bonito, chique. Deixa eu subir um pouquinho esse lado. Ó. Apoia. E vai-te embora. Fica dependendo de ninguém te apoiar e te ajudar pra fazer, não. Não tem assistente, faça sozinho. E logo, logo você vai poder ter um assistente. Deixa uns fiozinhos aqui pra dividir a franja do topo. Nem que seja um véuzinho. E essa mecha aqui eu faço mais na ponta ainda, ó. Se ela tivesse um pouquinho mais de cabelo, seria muito bom pra essa franja. Mas não tem, fazer o quê? Tem que tirar leite de pedra. Se vira. Deixa eu pegar um pouquinho dali. E essa aqui, basicamente, eu vou fazer só a ponta. Até o meio. Subir um pouco mais, porém não tanto quanto a outra mecha. E aí, se você preferir, você também pode
Puxa aqui comigo, Andréia. Essa primeira mechinha aqui que separa o topo da frente, eu isolo ela. E as outras, deixa eu botar ela pra cá. Vamos misturar. E as outras eu puxo para um lado e pro outro, metade pro lado. Vou fazer pontos de luz aqui também, tá? Que é pra quando ela soltar, ficar aqui mais escuro e aqui vai ficando mais claro, aquele degradê fica chique. Separamos o topo metade do que sobrou de cabelo sem fazer as mechas para um lado, metade para o outro. Tá vendo? Ele já vai gerando as fatias naturalmente porque fica um intervalo entre uma mecha e outra. Aqui eu vou eriçar bem. E vou fazer só a pontinha, no máximo até o meio. Pra gerar mais luz nesse cabelo. Quando ela fizer um babyliss, ela solta, sabe? Fica aquele volume de cor chique, bonito. Não fica um cabelo sem graça. Xoxo, capenga. Né, Ari? Né? Cabelo já é pouco. Já é pouco, ainda sem graça não rola. Justamente. Tem glamour. Ó, caramba. Ó. Só até o meio, tá? No máximo. Se você quiser só ponta, agora não suba muito não. Porque lembra que a morena iluminada tem que ter sombra. Senão esse cabelo vai ficar parecendo que você coloriu, que você pintou ele todo, que você não desenhou esse cabelo, tá bom? Então tem que ter sombra. Isso aqui é sombra. A próxima fase, a gente vai reaplicar e passar nas pontinhas, saturar mais essas pontinhas que tem a mecha antiga. Encosta ali um pouquinho, só para explicar sobre a reaplicação. Ai, Thaís, mas eu tenho preguiça de fazer reaplicação. Pronto, você tem preguiça de ter a agenda cheia. Porque não pode ter preguiça para entregar um resultado de excelência, tá? Esse negócio de perfeccionismo, eu não concordo, eu acho que isso é uma frescura. Mas excelência você tem que entregar. Ninguém entrega nada perfeito. Não tem como. Ninguém é perfeito. Só Jesus Cristo foi perfeito. Então você sempre pode melhorar todos os dias, tá? Mas excelência é sua obrigação entregar. Então não tenha preguiça de refazer todos os papéis. Ah, mas isso demora muito, não sei o que lá, não sei o que lá. Entenda, se você pega um cabelo desse aqui, só que com selagem ou botox, ele abre irregular. Ele não abre uniforme. Então, se você não faz a reposição, esse cabelo vai ficar manchado. Então, principalmente a cliente que tem botox, selagem progressiva, você precisa reaplicar. E você precisa pegar o pincel e botar uma forcinha ali, uma pressão, para abrir bem essa mecha, para o pigmento entrar dentro do fio, tá? E você gerar um clareamento uniforme, certo? Para essa cliente não ficar com o cabelo todo estampado, parecendo um animal print, né? Todo de oncinha, todo manchado. Tem que reaplicar, tem que botar uma forcinha ali no pincel e esfregar para entrar bem a joia. Agora a gente tá na etapa dos esfumados. Aqui a gente fez 8 gramas de 6 com 8 gramas de 6.1. Porque é uma cor mais quente e eu não preciso fazer passagem de cor, pré-pigmentação. Só usar a cor complementar para deixar essa transição mais suave. Então eu faço a aplicação aqui, ó. Mais de um dedo em diagonal. Não precisa ser mecha muito fininha, mas também não muito grossa. Pra ficar bem aplicado, ó. Vê que é pouco produto? É só para criar uma transição bonita. Uma transição da raiz para mecha mais suave. Aí a gente faz essa aplicação, deixa de 6 minutinhos, de 5 a 6 minutos, e aí a gente reaplica da mesma forma que a gente tá fazendo agora, e depois a gente vem com o borrifador, divide, borrifa e desce, divide, borrifa e desce. Tô otimizando aqui pra aula não ficar muito longa, mas os próximos passos serão esses. Aí a gente vai deixar agir só mais um pouquinho e já enxágua. Fiz uma escova,
Olha como esse cabelo ficou lindo. Olha a delicadeza. Veja como é importante ter as fitas largas, intercalada com as mechas fininhas. Elas dão mais vida para o trabalho. E interessante também lembrar daquilo que eu te falei das mechas na ponta, né? Os pontos de luz. Se você não fizer isso, não vai aparecer direito as mechas na ponta. Principalmente em quem tem o cabelo ralinho. Você precisa colocar mais mechas na ponta, porque senão as mechas não aparecem. Como ela tem muito cabelo novo, ia aparecer mecha em cima e embaixo não, entendeu? Mas não saia daí não, que eu vou te mostrar a versão deste cabelo com Babyliss, tá? Pra você ver como também fica super delicado. Olha a raizinha, como ficou linda, um cabelo acetinado, leve, suave, super combinou com o perfil dela. Então, a gente tá passando... Você pode usar o memorizador da sua preferência. Eu gosto de usar o Beat Wave da Trans, gosto desse aqui da Schwarzkopf. Eu também gosto de um da Alpha Puff, que eu esqueci o nome, mas você pode usar o memorizador da sua preferência. Não é interessante usar um memorizador médio ou forte, porque esse cabelo pode ficar um pouco rígido e a cliente gosta de passar a mão depois das mechas. Use um memorizador leve ou no máximo médio, para ela poder passar a mão no cabelo, sentir o movimento ali do cabelo. Ela gosta depois que faz, ficar girando de um lado pro outro, elas amam. Né, ai, mulher? Elas amam ficar bem patricinha, passear no shopping, sacudindo o cabelo na cara da sociedade. Não é? A gente tá fazendo babyliss bem fake, bem solto, só pra dar uma onda bem solta, bem natural. Existem outros formatos de babyliss, a gente pode falar sobre isso num outro momento. Sobre finalização, fala só sobre finalização. Tem um pente aí? Mas agora a gente quer fazer um babyliss mais solto, mais rápido, pra você ver que dá pra fazer um negócio rapidinho ali no dia a dia, sem muito frufru, fica chique, fica bonito o cabelo da sua cliente. Mecha grossa, opa, gira e deixa um bom pedacinho solto pra não ficar enroladinho até o final. Pode soltar só um pedacinho, viu, André? Aquele é diferente, né? Esse eu vou deixar um pouquinho mais. Tá bom? Tá ótimo. Babyliss bem aleatório mesmo. Eu gosto de usar o de 25mm, mas se você preferir, você usa o de 33 para ficar uma onda ainda mais solta. Só que o de 33, o que acontece? Se é um cabelinho fininho, pode ser que nem segure muito, que a onda fica muito aberta. Então eu acho que o de 25, quando solta, já vai ficar mais aberto, mas a cliente ainda vai ter alguma ondinha no decorrer do dia ou à noite para sair. Às vezes você tá bem corrido, mas um detalhezinho que faz diferença na divulgação do seu trabalho, dá uma limpadinha na cadeira. Aqui não sai muito porque vocês sabem no dia a dia que tem coisa que vai ficando impregnada. Mas dê uma mínima limpada na cadeira. Dá uma olhada se não tem muita toalha espalhada, se o espelho não tá muito sujo, tá? Esse cabelo com babyliss, que coisa linda. Precisei cortar um trecho da explicação por causa dos direitos autorais da música de fundo. Eu precisei cortar um pedacinho, mas sai daí não, que eu vou falar um pouquinho de luz e sombra. Tem uma luz artificial, a cor pode ficar um pouquinho mais saturada, então faça testes com meia luz, com luz apagada. Olha como fica diferente a percepção da cor quando você vai ajustando a luz, sabe? Você vê o que fica melhor. Se fica interessante apagar uma luz, se fica interessante ligar um ring light, liga um ring light, por favor. Eu ligo, pode deixar. Ó, se você quer dar aquele efeito na foto mais sombreado, apaga a luz que esteja em cima da cabeça dela e direciona a luz mais na frente. E ajusta a luz, tá? Nem deixa a luz muito quente, nem muito fria, pra não ficar muito diferente o que você enxerga pessoalmente do que o dispositivo mostra no celular.
Perfeito. Chega um pouquinho mais próximo. Um pouquinho de enquadramento aqui. Então coloca aqui, ó, por dentro do celular. Coloca o celular aqui.